documento número 4, que é uma moção do PS pela transferência de competências da Administração Central, reforço da autonomia local. Intervenções neste ponto. Sra. Deputada Municipal Lourdes Gonçalves, da PS. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em geral. Eu vou ler a moção. Pela transferência de competências da Administração Central, reforço da autonomia local. Tendo em conta o previsto na linha B do número 2 do artigo 4º da Lei 50/2018, 16 de agosto, considerada a Lei Quadro da Transferência de Competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, bem como o espírito e o teor da recomendação apresentada pela Comissão de Descentralização na Assembleia Municipal de Loures a 28 de fevereiro de 2019, e considerando que o programa do 21º Governo Constitucional estabeleceu como prioridade a transformação do modelo de funcionamento do Estado numa perspectiva estratégica de desenvolvimento económico, cultural, social e político, enquadrada por um pensamento reformista que tem como cenário de fundo o aprofundamento da autonomia local, abrindo assim as portas à desejada transferência de competências da administração direta e indireta do Estado para patamares de governança mais próximos dos cidadãos. Tal transferência, com caráter universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará concluída a 1 de janeiro de 2021. A descentralização de competências enquanto pensamento reformista, materializado através da transferência de competências da Administração Central para a Administração Local, vai ao encontro da concretização dos princípios de subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública, plasmados no número 1 do artigo 6 da Constituição, reforçando deste modo o contexto e a amplitude do Estado de Direito e o aprofundamento do próprio conceito de democracia. Considerando que o reforço da autonomia local prevê não só a transferência de competências da administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, mas também a possibilidade de se proceder à redistribuição de competências entre a administração autárquica, fortalecendo assim o papel das freguesias, cujo dinamismo, a capacidade de inovação constitui atualmente um património político de elevado valor acrescentado, dada a sua capacidade de rasgar novos horizontes e, por essa via, promover uma maior coesão do território que se deve ser sempre acompanhada dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros. Ora, Portugal está entre os países mais centralistas da União Europeia. A transferência de competências é o início de um caminho que visa a melhoria da qualidade prestada pelo serviço público e, por isso, tem em conta o melhor interesse dos cidadãos e das empresas que procuram na administração pública respostas mais rápidas e adequadas. É neste quadro reformista e descentralizador têm vindo a surgir diplomas setoriais subsequentes de acordo com o previsto no número 1 do artigo 4º da Lei 50, sendo que, diplomas mais recentes foram os Decretos de Lei 57, que reforça as competências das freguesias, e o Decreto-Lei 58, que concretiza o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, ambos os diplomas publicados legalmente a 30 de abril. A Associação Nacional de Municípios Portugueses integra a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, destinada a acompanhar e avaliar a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competências transferidas para as autarquias locais e as entidades intermunicipais no âmbito da descentralização da administração pública, que terá na sua composição, para além da Associação, os representantes de todos os grupos parlamentares e, por parte do Governo, os responsáveis pelas áreas de Governo que aqui estão mencionadas, de acordo com o estipulado no número 3 do artigo 6 da Lei 50 de agosto, e que por esta via há um canal de comunicação privilegiado através da participação da Associação. A natureza, composição e, sobretudo, o objetivo desta Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que pretende avaliar a adequação dos recursos financeiros às necessidades setoriais de cada área, visa responder às legítimas dúvidas que podem ser suscitadas, nomeadamente no que concerne às componentes de investimentos em equipamentos e infraestruturas, bem como ao necessário enquadramento das estratégias da proximidade e organização dos próprios serviços.
Ora, nos termos previstos na alínea B, no número 2 do artigo 4 da Lei 50, até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea anterior, ou seja, comunicar esse facto à ADGAL após prévia deliberação da Assembleia Municipal. O Partido Socialista, no contexto do debate autárquico no Plano Municipal de Loures, concordou conscientemente e de forma responsável em não aceitar em 2019 a transferência de competências para autarquias locais e para as entidades intermunicipais, por forma que tivéssemos todo o ano de 2019 para preparar e implementar o plano de trabalhos que enquadrasse esta estratégia reformista e a sua adequação à realidade da estrutura e funcionamento dos serviços municipais, mas com o objetivo desta transferência acompanhar-as de implementar Estou a ouvir. Face ao exposto, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Loures, no âmbito da 5ª sessão extraordinária, realizada a 2 de maio, consideram que estão reunidas e criadas as condições para assumirmos uma posição clara no sentido de uma decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50 e diplomas legais que vinculem compromissos já com efeitos para 2020. Muito bem. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Municipal da CDU, Fernanda Santos. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Sr. Presidente, face a algumas das questões que são aqui colocadas, nós gostaríamos de solicitar à Câmara que nos fizesse o ponto de situação do trabalho efetuado neste grupo que aqui é referido, para nós também podermos tomar uma decisão em consciência, porque sem termos toda essa informação e de atenção com alguns dos diplomas ainda estão a ser publicados, alguns bastante recentemente, e que ainda existem várias negociações a fazer com o Governo, parece-nos para já, desde já, que é extemporânea esta tentativa de tomada de decisão já. Mas, de qualquer forma, nós gostaríamos que a Câmara nos desse o ponto de situação. Muito bem, antes de passar a palavra à Câmara, perguntar se algum Sr. Deputado Municipal ainda quer usar da palavra. Não querendo, tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite à mesa e aos eleitos municipais, ao público e técnicos aqui presentes. Uma breve informação. De facto, os diplomas continuam a sair. Na terça-feira saiu ainda agora um e há outro também bastante recente. E mesmo em relação a diplomas mais antigos, há informação que não está reunida. Nós recebemos, por exemplo, no caso da educação e da saúde, um determinado número de informações para validação, que estavam, em boa parte, erradas, incompletas e foram devolvidas com um conjunto de questões para que pudéssemos ter a informação completa e, nesses 2 casos, por exemplo, ainda não há essa informação. De qualquer maneira, a intenção da Câmara é, nos próximos dias, nas próximas semanas, distribuir, quer às outras forças políticas na Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, a informação existente, que está longe de ser suficiente para uma tomada de decisão em consciência, pense o que se pense deste processo. Obrigado. Volto a perguntar se algum deputado quer usar da palavra. Não havendo ninguém que queira intervir nesta moção, vou passar a mesma à sua votação. Nesse sentido, perguntava quem vota contra. Quem se abstém? A presente moção foi, por isso, aprovada, com os votos contra da CDU e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PAN e os votos a favor das restantes bancadas. Declarações de voto. Sr. Deputado Municipal do PAN. Boa noite a todos. A abstenção do PAN deve-se, apesar de não discordar com a transferência de competências, achar que será sempre necessário avaliar os documentos referentes a estas transferências na sua individualidade. Muito obrigado. Obrigado. Mais declarações de votos. Sr. Deputado Municipal, Fernanda Santos, a CDU. A CDU votou contra por considerar que ainda não estão reunidas todas as condições para tomarmos uma posição consciente sobre esta matéria, dado que existem um grande número de indefinições e diplomas ainda a serem publicados. Muito bem. Mais declarações de voto. Não existindo, passamos então ao documento número 5.